Olha, lá no comecinho do século XX, uma coisa gigantesca aconteceu no mundo da música. Pensa só, depois de séculos seguindo as mesmas regrinhas de harmonia e de beleza, um pessoal resolveu que era hora de chutar o balde. Essa é a história de como a música clássica foi do que era super familiar para algo radicalmente novo. Foi uma verdadeira revolução sonora. Ok, vamos encarar a pergunta de US$ 1 milhão. Quem nunca passou por isso, né, de estar ouvindo música e de repente toca uma peça clássica moderna e a reação é, ué, o que é isso? Soa caótico, dissonante, às vezes parece até que é aleatório. A questão central que a gente vai investigar aqui é exatamente essa. Por que a música deu essa virada tão, mas tão abrupta e desafiadora? E o que é mais legal aqui é esse contraste visual. De um lado, aquela imagem que todo mundo conhece, né? Orquestra tradicional, tudo grandioso, arrumadinho. Do outro, os rostos sérios desses compositores modernistas. Uma galera que olhava para o futuro com uma intensidade quase assustadora. Essa tensão na imagem é o espelho perfeito da tensão que eles criaram no som, rompendo com o passado de propósito. Para a gente entender essa revolução, primeiro a gente precisa sacar quais eram as regras que eles estavam tão desesperados para quebrar. Então essa parte é toda sobre o porquê da coisa toda. A palavra-chave aqui é deliberada. O modernismo não foi um acidente, sabe? Foi uma rejeição de caso pensado ao passado, principalmente a era romântica, com todo aquele sentimentalismo e estruturas previsíveis. Os artistas sentiam que o jeito antigo de fazer arte simplesmente não dava mais conta de expressar a realidade de um mundo que estava mudando na velocidade da luz. E essa mudança toda não surgiu do nada, claro. O mundo estava virando de cabeça para baixo. A desilusão total que veio com a Primeira Guerra Mundial, o ritmo maluco das novas tecnologias, tipo o rádio, e uma conexão cada vez maior com outras culturas, tudo isso criou o cenário perfeito para uma rebelião na arte. A música precisava refletir essa realidade nova e muito mais complexa. E o nosso primeiro grande revolucionário é Igor Stravinsky. Se modernismo foi uma guerra, o Stravinsky era a linha de frente, o cara que atacou o sistema antigo com uma arma principal, o ritmo. O que o Stravinsky fez foi genial. Ele pegou elementos da música folclórica russa e injetou neles uma energia brutal, totalmente imprevisível. A música dele não era para relaxar, não. Era para chocar, para despertar algo visceral, primitivo. Ele não estava nem aí para a melodia bonitinha. O negócio dele era pulsação forte e quase selvagem. E o palco dessa batalha foi a estreia do balé dele, A Sagração da Primavera. A plateia em Paris foi esperando ver uma dancinha elegante e deu de cara com rituais pagãos embalados por uma trilha sonora que era uma explosão. O resultado? Um quebra-pau generalizado. Teve vaia, teve briga, e a música, bom, a música nunca mais foi a mesma depois daquela noite. Ali nascia um novo mundo sonoro. O conceito por trás disso tudo era o primitivismo. Stravinsky queria arrancar fora todo o verniz da civilização e acessar algo mais antigo, mais bruto. O som é de propósito áspero, soa como uma força da natureza, não como algo feito para um salão de concerto chique. E a ferramenta principal para chegar nisso eram os ritmos. Ele usava vários ritmos ao mesmo tempo, compassos que mudavam a toda hora, quebrando aquela pulsação certinha e previsível da música ocidental. É uma música que não deixa ninguém bater o pé no ritmo, porque o chão está sempre se movendo. E claro, as harmonias. Stravinsky empilhava notas que, pelas regras antigas, jamais poderiam estar juntas. Esses acordes dissonantes que parecem que nunca se resolvem criam uma tensão que não acaba nunca. É uma sensação de perigo e de empolgação que era completamente nova. Agora a gente vai para o nosso próximo revolucionário, que era um rebelde bem diferente. Se o Stravinsky demoliu o prédio antigo com uma marreta, o Arnold Schoenberg foi o arquiteto que, com todo cuidado, projetou um edifício completamente novo no lugar. Para entender o Schoenberg, a gente precisa primeiro entender a diferença entre música tonal e atonal. A música tonal, que foi a regra por séculos, tem tipo uma casa harmônica, sabe? Uma nota para a qual ela sempre volta, o que cria uma sensação de descanso. Já a música atonal do Schoenberg acabou com essa casa. É uma música que vive num estado de tensão o tempo todo, sem o centro de gravidade. E para organizar esse universo novo e sem casa, Schoenberg criou uma solução radicalmente lógica: o serialismo, ou a técnica dos 12 tons. A ideia era basicamente criar uma democracia entre as notas. Nenhuma nota podia ser mais importante que a outra, acabando com a hierarquia que definia a música tonal. E aqui a gente vê o sistema na prática. É quase um jogo, um quebra-cabeça. Primeiro o compositor cria uma sequência única usando todas as 12 notas, sem repetir. Essa é a série. A partir daí, a peça inteira é construída usando essa série, seja na ordem original, de trás para frente ou de ponta cabeça. É um sistema de controle total bem no meio do que parece ser o mais puro caos.
Seguindo em frente, a gente chega no nosso último pensador, John Cage. Ele pegou a revolução do Stravinsky e do Schönberg e levou a coisa toda para sua conclusão mais filosófica, questionando a própria ideia do que é música. A pergunta que movia o Cage era basicamente essa: e se o compositor saísse da jogada? E se o ego, a intenção, as escolhas fossem tiradas do processo de criação e a música simplesmente acontecesse? A resposta do Cage foi usar o acaso. Ele jogava moedas, usava gráficos, qualquer coisa para decidir quais notas tocar, quando e como. Para ele, o barulho de uma porta batendo, uma tosse na plateia, o zumbido de uma lâmpada, tudo isso era música. Música não era só o que o compositor queria, mas sim tudo que a gente consegue ouvir. E a obra mais famosa e com certeza a mais polêmica é 4 minutos e 33 segundos. Nela, um músico vai para o palco e não toca absolutamente nada por esse tempo. A música, na verdade, são os sons do ambiente que acontecem nesse período. É uma peça que força a gente a ouvir o mundo de um jeito diferente e a se perguntar, afinal, o que é silêncio e o que é música? Então, para resumir, a gente tem 3 caminhos bem diferentes. O Stravinsky quebrou as regras na base da força bruta e do ritmo. O Schönberg trocou as regras antigas por um sistema novo, super lógico e complexo. E o Cage, o Cage questionou se a gente precisava mesmo de regras, abrindo a música para o acaso e para o som em sua forma mais pura. Mas tá, por que essa revolução de mais de um século atrás ainda é importante? Porque o eco dela tá em quase toda a música que a gente ouve hoje de jeitos que a gente nem imagina. Aquela liberdade de ritmo do modernismo abriu as portas para a complexidade do jazz e do rock progressivo. As texturas dissonantes são a base de um monte de trilhas sonoras de filme de suspense e ficção científica. E a experimentação do Cage com qualquer tipo de som foi o pontapé inicial para toda a era da música eletrônica. Eles não só escreveram músicas novas, eles criaram possibilidades novas. E esse é o verdadeiro legado. O maior impacto do modernismo não foi uma coleção de músicas estranhas, mas a expansão radical do vocabulário musical. Depois deles, a música não precisava mais ser só bonita. Ela podia ser poderosa, intelectual, desconfortável, filosófica. Ela podia ser qualquer coisa. O que nos deixa com uma última pergunta, olhando para o futuro. Depois que esses pioneiros derrubaram tantas paredes e questionaram tantas certezas, num mundo onde qualquer som pode ser música, quais são as próximas fronteiras a serem exploradas? O que significa ser um revolucionário na música hoje em dia?